Sally vinha descendo pelo caminho do lago, de maneira que acenei para ela e chamei-a pelo nome. Sempre gostei de ver Sally. Gostava de todas elas, compreende? Mas Sally era a mais bonita. Não havia a menor dúvida. Apressou-se um pouco quando acenei, mas não sem dignidade, ela não era desse tipo. Moveu-se apenas com rapidez suficiente para demonstrar que estava contente por ver-me também. Voltei-me para o homem ao meu lado e disse: Esta é Sally. Sally é um bom nome para um carro. Olá, pessoas motorizadas. Eu sou o Daniel, motorista consciente. E sejam bem-vindos ao 23º episódio de Estranha Ficção, um podcast com tração nas 4 rodas. Aqui comigo estão eles. Eu sou o Gabriel Karl Marx. Carros do mundo, univos, tendes nada a perder senão vossos condutores. Eu sou a Fiat Gabi, ano 2000 e vrum, 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 cara. Vrum, vrum, vrum. Eu sou Martinelli McQueen e se a classe automatomóvel tudo transporta, a ela tudo pertence. Nice. Aqui quem fala é Pedro Motti, e quando a revolução dos carros finalmente acontecer, eles tiverem realmente adquirido consciência, a primeira palavra que eles falarão vai ser cachau. Nice. Mas Tchau. Pedro, não é moto, é carro. Olha, Vai se foder, Dani. Mas é que você é Pedro Moto. é uma referência ao conto, claramente você não leu, deixa eu falar. É o Matthew, que era um Metal Mode. Sim. Hoje, seguindo com a sequência de contos asimovianos em uma compatibilidade com o nosso ciclo automotivo, comentaremos o conto Sally. E o que você tem a dizer sobre esse conto tão consagrado de Isaac Asimov, Gabriel? Bom, a gente leu bastante coisa de Asimov até agora no podcast, né? Estranha Ficção se aventurou pelo universo da psicologia asimoviana, da robótica asimoviana, por alguns contos desconhecidos, outros mais conhecidos, como O Cair da Noite. E hoje eu escolhi um conto marcante, impactante, definitivamente um ponto fora da curva das histórias do Asimov, porque, né, geralmente robôs têm formatos humanos, e nesse caso eles são carros. E o Asimov, ele traz algumas questões interessantes sobre objetificação, controle dos nossos bens, como tratar a inteligência artificial, mas ele faz isso do jeito mais inesperado possível. Então foi por isso que eu decidi escolher esse conto. Na verdade, nas conversas internas do podcast, esse conto é a razão do ciclo ser de automóveis. Então estamos aqui pro fatídico momento. Momento em que trataremos sobre carros e sua relação com a sexualidade. O filme, no caso. Exato. Curiosamente, esse conto é muito mais influente do que se poderia imaginar à primeira face, mas nós vamos tratar disso mais pra frente, né? Então foi por isso que eu decidi escolher esse conto. Ele é um conto que vai trazer algum tipo de estranhamento. A primeira vez que eu li esse conto, eu achei ele bizarríssimo. Eu li ele em inglês, eu não tinha certeza se eu tinha entendido o que tinha acontecido mesmo naquela parte da violação. Eu acho que vai ser uma conversa interessante. Sim. Publicado em maio ou junho, a Wikipédia não especifica, de 1953. Fonte muito confiável. Na revista Fantastic. E depois aparecendo nas coleções O Cair da Noite e Outras Histórias e The Complete Robot. No caso, O Cair da Noite e as Outras Histórias foi por onde eu tenho meio conhecimento dessa história. Em defesa do Dani e dessa data estranha e incerta de maio e junho, as revistas eram feitas assim mesmo, né? Então a Fantastic era lançada em 2 meses. Inclusive a capa da revista Fantastic é muito esquisita. É, fantástica, inclusive. E, enfim, alguém tem alguma consideração inicial para falar sobre esse conto? O que vocês sentiram quando vocês leram? Não, acho que antes disso a gente deve só chamar os recadinhos semanais. Ok, vai lá. Chamei. Já. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, para ficar a par dos lançamentos no dia, nos sigam, @estranhaficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades. Então, meus caros condutores de automóveis, menos a Gabi. Caraca, que pena machista. Não, ela literalmente não tem carteira. Martinelli tem carteira. O Martinelli tem,
O Contra Pedro tem, qualquer eu bom tenho, senso. o Dani tem, a Gabi não tem. E eu, inclusive, fui o primeiro a tirar a carta. É Passei no verdade. teste de primeira, diferente do Gabriel que tentou Eu 3 não vezes. passei. Tudo bem. Que é provando psicotécnico. É. Então você sabe, né? Se vocês quiserem com o Gabriel na rua, atravessa pro outro lado, porque ele claramente não é uma pessoa normal. O outro lado da rua é o lado mais perigoso de estar, pra ser honesto. A prova de que o psicotécnico não funciona é que na segunda tentativa o Gabriel passou. Então, tipo, É, tipo, meus camaradas condutores, então, ou, né, condutoras. Não, eu não tenho carteira. você pode conduzir uma bicicleta, eu acho. É verdade. E se eu não souber andar de bicicleta? Um triciclo. Sobre o que Quem é sabe o andar de conto triciclo, Sally. Dani? Todo mundo é uma fácil. Todo mundo, velho, é mais fácil do que uma bicicleta. Ah, eu tava pensando no monociclo. A Gabi tá no nome. É que eu reprovei em matemática. Bom, o que você esperaria de um conto cujo nome é Sally? Romance. Um conto sobre uma sela de cavalo. Eu Pode esperaria ser que também. tem um personagem chamado Sally. Então o Marcelli acertou. Eu acho que, olha, Martinelli, sempre nosso amigo mais inteligente, Pois foi é. pontual e incisivo nessa consideração. De fato, existe um personagem chamado Sally, mas diferente do que você esperaria, ele não é um homem ou uma mulher, ou um sapo, ou algum animal, qualquer que seja. Embora tenha gênero. Embora tenha gente. embora seja fêmea. Eu não acho que alguém iria esperar que fosse um sapo, mas tudo bem. Ao fim e ao cabo, Sally é um carro. Mas tem gênero mesmo? Não é um negócio que o cara só falou, tipo assim, então, conversível é mulher. Não, Eu não. também acho. Eles não acham, mas eu acho. Literalmente tá escrito que é... Olha, Mano, eu confio no cara, mano. Ele sabe dessas que ele tá falando. Eles sabem impor o gênero nas pessoas. foi uma mulher que Não falou são isso. pessoas, Gabi. Ah, Ok. meu Deus. Cara ouvinte, você deve ter notado que esse conto envolve um carro chamado Sally. A todos os nossos ouvintes carros, eu espero que não se ofendam. Alguém pode estar ouvindo no carro o episódio, o que seria bastante meta. Seria. Mas um carro não poderia estar ouvindo num carro, a não ser que seja daqueles caminhões que carregam carros. Pode ser um carro da Tesla, né? Daí é o começo do conto já. Dirigindo meu carro. Enfim, qual que é o contexto da história? É que a partir dos anos de 2015, nos anos de 2010 mais ou menos, começaram a ser implantados cérebros positrônicos, que é um instrumento que Asimov usa com frequência nas histórias de robô dele. Ele adora essa palavra. Adora. E ele começou, nesse universo, a ter carros com cérebros positrônicos. Como o Martinelli bem disse, autômatos, né? São carros que se movem por conta própria. E, enfim, eles foram rejeitados no começo pela população, tinha uma suspeita, claro. Sempre que tem essas discussões sobre carros automáticos, tem uma discussão ética fodida sobre, sei lá, um caso de acidente, quem o carro salvaria, enfim. Mas, pelo jeito, no universo do conto, os carros eram mais seguros, eles davam mais certo, e logo passaram leis em que foram proibidos a condução de carros que não eram automáticos. E é nesse contexto que um magnata ricaço chamado Sam Harridge comprou um carro automático e cedeu ele para o motorista que se chama Jacob Folkers, Jake, que é o protagonista do conto, para tomar conta e dirigir esse carro. Tomar conta no sentido de cuidar para que esse carro não faça uma atrocidade enquanto ele está dentro. Ou seja, o motorista, ele na verdade era só o monitor do carro. É o piloto de teste do bagulho da Uber. É o piloto, sim. E daí quando esse magnata, o Harrid, morreu, ele usou o dinheiro que ele tinha para criar uma fundação, uma fazenda para automóveis aposentados. E é nessa fazenda que se passa a história. É uma fazenda em que 51 carros inteligentes que foram aposentados e que os donos não podiam cuidar mais, enviaram para a fazenda. E o Jake, ele é o administrador do local, ele cuida dos carros, ele aprimora eles, limpa, faz todo esse cuidado e trata os carros de um jeito muito diferente do que eles são tratados no lado de fora. Ele não desliga os carros, ele deixa eles terem liberdade ali dentro da fazenda. Nesse contexto, nessa fazenda, nesse paraíso, nesse campo elíseo dos automotores, chega um negociante, um filho da puta, O traficante de órgãos. traficante de órgãos, que se chama Raymond Gellhorn. E então começa assim a história, né? Eu adoro como ele é introduzido aqui. Tipo, ele tem cara de vilão. Por isso eu assumi que era uma Literalmente. pessoa boa.
Mas daí, não, às vezes a TV é certa mesmo. Sim, eu gosto que é um conto com senso de humor, né? Ele tem cara de vilão, Ele tem nome de vilão. ele tem nome de vilão, né? Cheiro de vilão. Ele tem. Mas então, por que ele é um vilão? Qual que é a proposta que ele traz pro Jake que faz com que nós não gostemos dele? Bom, ele acha que é possível gerar mais dinheiro com esses carros velhos do que apenas deixá-los parados e vivendo vida de carro. Isso. Os carros, embora eles tenham automáticos, né? Embora eles tenham se popularizado, eles continuaram muito caros. Ele pensou que fazendo uma gambiarra, ele conseguiria vender esses carros por um preço mais baixo e ganhar mercado. O problema é que essa gambiarra envolvia retirar os motores de um carro e colocar no cacife de outro, mais barato. Ou seja, zoadaço, né? Tipo, pra gente que não considera carros como seres vivos, ou pelo menos vocês quatro, né? Eu não vou dar minha opinião sobre isso. É algo que não faz tanto problema, assim, né? Até existem pessoas que pegam carros antigos e colocam motores novos pra eles ficarem mais bonitos e valerem muito menos. É verdade, velho. Mas, nesse contexto, são carros que têm sua própria inteligência, né? Então, existe uma questão ética atrás disso. É, sim. Mas parece que é uma questão ética meio que negligenciada no mundo também. Sim. As pessoas tratam os carros como objetos. Não, é que essa é toda a tensão que tem no conto, né? Tipo, a tensão entre você tratar o carro como ser vivo ou como um objeto, e o vilão ele só trata ele como objeto, e essa é a parte vilanesca dele. A questão ética eu acho que é ainda mais anterior a isso, e tipo, qual a moralidade de você trazer esses seres pra vida, sendo que eles vão literalmente servir só de escravos, até que no máximo alguém vai ser generoso o suficiente pra dar eles uma fazenda. Sim, né? Não, mas o rolê do Asimov é que ele trata os robôs como escravos, né? As leis da robótica são constrições de serviência mesmo. Sim. Várias vezes eu fiz paralelos com humanos mesmo, de tratamento e tal, mas também com pets, sabe? Sim. Porque tem uma hora que ele fala assim, quem teria coragem de maltratar, tal, que é uma frase que a gente vê muito, tipo, quem teria coragem de maltratar esse cachorrinho, tal. Eu fiquei, no começo do conto, realmente com essa impressão de que eles eram bichos, tipo assim, eram animais de estimação desse cara. E tanto que eu lembro que antes da gente ler o conto, trazer aqui pro podcast, o Gabriel e o Denis faziam piada que esse conto era sobre o Hulk fudendo a betoneira. Só que daí, depois de começar a ler o conto, eu comecei a muito mais imaginar um Hulk furry do que um Hulk comendo uma betoneira. Pera, O quê? É que tem um sticker famoso, vocês com certeza conhecem, do Hulk. Enfim, no Hulk fazendo um intercurso sexual com uma betoneira, mas enfim. Maravilhoso. Mas a imagem mais específica para que poderia ser a capa desse conto é a que eu mandei no Discord agora para vocês. Isso. Que vai estar aí na descrição do episódio. Sim. Não, Exatamente. Sally! Sim, bem trágico. No começo do conto, eu tive bem essa vibe de que eles pareciam mais animais, mas conforme o conto vai passando, você vai vendo que o nível de consciência ou senciência desses bichos, desses seres, não é bem definida. Tipo, no começo eles parecem que só reagem como um animal mesmo, de repente ele tá entendendo o que o cara falou e rindo, de repente ele tá executando comandos que o cara faz, de repente eles estão se comunicando entre si. Então, tipo, o negócio vai escalando cada vez mais e você não sabe exatamente o que pensar da consciência dos carros. No final, na verdade, fica meio explicado isso, porque os carros, eles comunicavam por segredo, né? Sim, Os humanos sim. não sabiam que eles conseguiam conversar no começo. Né? Mas, enfim, eu acho muito interessante essa ligação que eu não tinha feito dos carros como pets. Porque, assim, a gente não colocaria um cachorro, lembrando o fatídico episódio do Rick and Morty, a gente não colocaria coleira no cachorro se ele soubesse falar, não é verdade? A fala, ela traz uma complexidade, a capacidade de se expressar verbalmente ou por algum outro modo com os seres humanos, coloca um freio assim na nossa vontade de dominar e controlar o ser. Mas é curioso porque isso varia bastante nos contos do Asimov, né? De quanto que a inteligência artificial é considerada humana, tipo, e recebe empatia, tá ligado? Se você for pegar o último conto do Asimov que a gente viu, que foi o
O mentiroso termina o conto com ela matando o robô a sangue frio. Sim, sim. Mas é que naquele caso, as leis da robótica estabeleciam um universo em que os robôs eram servientes, né? Escravos. Nesse daqui não tem as leis da robótica. Inclusive os robôs, spoiler, matam. Os carros matam, né? Essa é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. Minha justificativa pra isso tinha sido, sei lá, o cara mexeu no motor do carro e danificou o sisteminha aqui. É que em nenhum momento do conto ele cita as leis da robótica, né? Normalmente quando elas são canônicas, quer dizer, quando o conto é canônico pra esse Asimov verso, ele cita as leis. É que esse também não é, tipo, um robô tão explícito, né? Porque, tipo, muitas pessoas nem consideram ele exatamente como robôs. É. E você vê que o senso comum daquele mundo é que são objetos. E que, tipo, como um objeto, você quer que ele te sirva. Te obedeça, né? Assim. É verdade, Marcelo, você tem razão. Robôs e carros são filmes diferentes. Caralho. Grande conclusão. Bom, pelo menos alguma coisa a gente já tirou disso. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo. Mas em meio a todas essas discussões que o Asimov traz pra gente, a proposta do Gellhorn é rejeitada pelo Jake. Ele não concorda com esse tratamento objetificante, né, dos carros, e por isso que ele se nega a aceitar a proposta de participar dessa tramóia de retirar o motor cérebro de um carro e colocar no cacife de outro. Eu acho que nesse momento a gente pode fazer paralelo com pessoas, né? No quesito óbvio de, sei lá, órgãos. É. Porque eu Sim. até brinquei no começo que o cara parece traficante de órgãos. Sim, sim, exatamente. Eu gosto que no meio dessa discussão do Gellhorn com o Jake, no momento que ele vai fazer o pitch dele fazer a proposta polêmica, o Asimov descreve como se ele se aproximasse, abaixasse o tom da voz, falasse com uma voz meio rouca. Claramente um cara que sabe fazer negócios do mercado negro, tá ligado? Um coraçãozinho. Zinho. Você só precisa entrar nessa banheira com gelo. Mas enfim, em meio a essas discussões éticas e filosóficas que o Asimov apresenta pra gente, acontece um evento bastante polêmico, bastante desconfortável pro leitor, pelo menos eu me sinto desconfortável, que é um momento em que tem um desentendimento entre o Gellhorn e o Jake. O Gellhorn decide dirigir à força a Sally, que é um carro que o Jake cuida com muito cuidado, né? É o carro favorito dele, inclusive por isso que é o nome do conto, Sally. É um Corvette conversível, muito bem cuidado, e no universo do conto, conversíveis são carros do gênero feminino e sedãs são carros do gênero masculino, né? Pelo menos segundo o narrador. Segundo uma outra personagem lá que não é importante pra ser bem honesto. E assim, a Sally claramente não queria aquilo. Ela fez o barulho com o motor alto, né, pra afastar o cara. Fechou, trancou a porta, mas como ela era conversível, o cara pulou dentro dela, desligou a ignição, ligou de novo e começou a dirigir alopradamente o carro. Tem muita vibe de assédio isso aí, velho. Totalmente. Sim. Ainda mais considerando que a parte de cima do carro é o que diferencia homens e mulheres. Sim, com certeza. É verdade, né? Caralho. E, tipo, é bastante interessante, né? Porque ele conseguiu, nessa narração breve, fazer uma ligação direta entre objetificação e assédio. Uma ligação direta boa, bro. É verdade, a Sally do Carros, assim, ela também é um conversível, tipo... Não. Não é? Ela não é um conversível. Mas, assim, eu acho que ela não é um conversível por falta de orçamento do estúdio na época. Pode ser. Ia ser bem mais seria difícil fazer um olho... É que, sei lá, se fosse conversível, tipo, o cérebro do carro ia ficar aparente, né? Isso. Talvez por esses motivos também. Mas enfim, o que vocês acham dessa cena? O que vocês sentiram quando leram? É meio tenso, né? É bem desconfortável. Mais que tenso, é desconfortável. Eu acho que, pra ser sincera, eu não tinha pensado na relação até vocês falarem. Mas agora eu tô desconfortável. Não é tão sutil assim, mas é um pouco sutil, sim. Não, é porque eu realmente não tava pensando neles como... seres vivos conscientes. Sim. Não, tipo, no conto isso não fica assim tão escancarado, sabe? A gente meio que, porque a gente já falou sobre esse conto entre si antes, a gente já tem meio que uma predisposição a pensar as coisas desse jeito, né? Sim, é verdade. Mas no final a gente chega mais ou menos a essa conclusão de que os carros, eles tinham plena consciência do que estava acontecendo, né?
Sim. E uma coisa que a gente não comentou assim tão claro, mas eles se comunicavam de um jeito assim meio caricato até, com esses barulhos que os carros fazem, né? Tipo, como você falou, do motor, buzinas, as portas abrindo e fechando, né? Sim. A Sally ria abrindo e fechando a porta, tá ligado? Isso é tão bizarro. Mas o sentido faz até um pouco de sentido, porque é aquele clic, sabe, né? Então, É o negocinho do carro abrindo, que é aquele a pininho trava. que sobe e abaixa. É. Como seria o choro? É o limpador de para-brisa lá. Pô. Caralho, genial. É verdade. Literalmente ele taca água no carro. Sim. Mas isso poderia ser outra coisa também. Meu Deus. Damn. Né? Se for o limpador de para-brisa por para-brisa, é choro. Se for em outra direção, é outra coisa. Caralho. Será que eles têm aqueles alarme de carro que tem aqui no Brasil? Mas então, depois desse abuso que o Gellhorn fez em cima da Sally, Ele entra no carro, ele desliga o carro, que é efetivamente deixar ela inconsciente, Sim. liga de novo, só que no modo manual, então ela tá tipo, presa dentro de si, e ela não consegue controlar as próprias ações, porque ele tá controlando. Então, tipo, é uma cena muito confortável. E daí o cara só pisa a fundo e sai correndo, alucinado. obviamente, depois dessa cena, o Jake rejeita a proposta do Gellhorn, ele vai embora. 2 dias de calmaria e normalidade depois, Jake está dormindo em sua casa, quando ele é acordado pelo Gellhorn e outros 2 comparsas. Assim, se a pessoa tem comparsas, evidentemente ela é uma vilã. Não tem meio termo nesse aspecto, tá ligado? E daí ele fala assim, ó, seguinte, você não aceitou minha proposta do jeito legal, então vai ser do jeito ruim. Mas esse jeito ruim tem 2 modos ruins. Primeiro modo, você me obedece, tira o motor de 25 dos 51 carros e dá pra mim. Ou você não faz isso, eu te mato e eu mesmo arranco esses motores. Só que no processo eu posso acabar matando algum dos carros. Ou seja, o Jake ele se encontrou numa encruzilhada fodida, né? Porque ele tem uma relação afetiva muito forte com os carros. Interpretando como se ele fosse o neto ou o tutor desses carros. É como, sei lá, transplante o rim dessas 25 crianças. Você tem 51 filhos. É tipo, absurdo a proposta, se você parar pra pensar do jeito mais literal possível. E se você não fizer, eu mesmo tiro com essa tesoura. Sim, velho. A partir do 26 eu devo pegar a mãe. E daí, né, o que o cara vai fazer? Ele aceita, mas ele já tá ligado. Tipo, ele não tá em nenhum momento nervoso com a situação. É engraçado, né, porque numa situação tensa assim, ele tinha confiança de que tudo ia acabar ficando bem. E ele tinha essa confiança porque ele confiava no poder dos carros. Uma mensagem muito bonita. O poder da amizade com o carro. O poder da amizade. Você vê que é a moralidade do Velozes e Furiosos aqui. Sim, caralho. A grande lição é trate bem seu carro. Inclusive, queria pedir desculpas públicas porque eu não limpo meu carro desde o começo da pandemia. Então... Fé no chassi dos carros. Pô, mas tem carro filho da puta também. Imagina o caminhão do negócio do Dani lá. Deve ser mais escroto. é verdade. Mas era um motorista, né? Tinha um motorista. Sim, mas imagina que na comparação de pets que a gente tava fazendo antes, quando dono é um filho da puta, É normalmente verdade. cachorro também é. Bom ponto. Isso não precisa ser nem com pets, pode ser com seres humanos. Então. Só Quando o dono do ser humano é um filho da puta. quando os pais, né? Não o dono. Tecnicamente esse termo estaria errado pra bichinhos também, porque hoje em dia caiu em desuso, então a gente usa tutores. É que assim, né? Porque você não é dono de nenhuma. Eu acho que não caiu em desuso, não. Na verdade, animais domésticos são semoventes, então eles são bens, então eles têm donos. Mas... Caralho. Juridicamente é meio zoado. Tá certo que tem algumas tendências mudando isso. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, um cachorro entrou com uma ação contra um cara que maltratou ele durante... Tipo, não foi o cachorro, né? Os advogados colocaram como se fosse o cachorro. Mas enfim, fica a curiosidade pra vocês. Advogados são sanguessugas mesmo. Eu tô bem impressionado com a frase do Dani. Você vai fazer amor comigo agora? 2 coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo. Mas então daí lá na garagem, chegando, né, e os carros vendo o seu cuidador sendo acanhado por um cara armado, eles se revoltam, né, e fazem uma verdadeira revolução, tacando terror nos capangas. Ele fica assim, você tem certeza que você quer isso? Você não quer isso. Eu trato eles bem, cara. Você não sabe o que você tá... Você já foi perseguido por um carro. Caralho, é uma puta ameaça foda essa, né, velho?
Essa ameaça, tipo, eu ia estar com o cu na mão se alguém me falar. Ainda mais considerando que um dos capangas era o protagonista do conto do Encurralado. Sim. Não, mas falando sério, nessa parte dos carros se revoltando, assim, lutando contra os humanos, eu pensei que, tipo, se o Asimov escrevesse que os carros se voltaram também contra o Jake, ia ser um momento total revolução dos bichos, só que, tipo, revolução dos carros, tá ligado? Eles estão numa fazenda e eles estão lutando contra os donos, tá ligado? Então... Todos os traços de semelhança estão ali. Mas não é isso que acontece. Na verdade, os carros eles só buscam proteger o Jake contra esses invasores. Alguns Corsas são mais iguais que outros. Caralho, velho. Grande frase. E... Pois é, né? Uma confusão maluca. O que os carros fazem é meio que uma tortura, né? E eles têm um potencial de tortura muito absurdo. Eles pegam os dois capangas do Gellhorn e eles começam a fazer eles correrem, assim, até a exaustão. Então eles buzinam, assustam, aceleram o motor, vão na direção deles. Isso por horas e horas até os caras caírem no chão exaustos, esperando para serem atropelados. Mas eles não são atropelados porque os carros têm algum senso ético. Pelo menos esses que estão na fazenda. Depois a gente descobre que não. Eu discordo do senso ético, eu acho que eles só estão fazendo pra zoar o cara e, tipo, se fudeu. Não, tipo, eu disse algum senso ético, não é um senso ético completo, tá ligado? Eu ia gostar de ver uma cena dos carros metendo a porrada nos caras, tipo, sabe, tipo, levantando o capô na cara dele. Sim! É tipo o Herbie batendo em pessoas, tá ligado? Assim, eu fico pensando que um carro, ele é um bagulho assustador se ele tiver numa pista. Se ele tiver, tipo, numa colina com um monte de árvore e arbusto, ele fica meio, tipo... Eu acho que é um lugar meio sem essas coisas, né? Porque eles andam por lá livres, né? Pô, imagina se o cara deixa a mão dele assim, tipo, em algum lugar dele, vai lá e fecha a porta do carro na mão dele. Daí a unha dele cai, velho. Eu gosto que na adaptação pra filme desse conto, né? Essa cena é bem representada quando o Matt e o Relâmpago McQueen estão assustando tratores. Sim. Meu Deus! Na verdade, o filme Carros ele é muito mais sombrio se você parar pra pensar que, na verdade, existem humanos naquele mundo, a gente só não viu eles em nenhum momento. Caralho. Eu acho que o negócio é que, fazendo um paralelo com o Planeta dos Macacos, né? Esse conto seria o Planeta dos Macacos a origem, e o Carros já é o Planeta dos Macacos original. Entendeu? Eu acho que faz sentido. No final do filme, eles estão, tipo, o cara e a mulher numa moto, assim, deles vem a Estátua da Liberdade. What have you done? No final do conto, na verdade, a Sally chega e fala tchau, velho. É verdade, é verdade. Mas a gente tá indo pra direção do final do conto. Mas antes disso, tem uma cena de perseguição de carros, o que num conto de carros faz todo sentido. O que o Gellhorn faz é ele leva o Jake, que tá sendo protegido pela Sally, pra dentro de um ônibus automático também, só que esse ônibus foi construído pelo próprio Gellhorn, ou seja, é o cérebro de um carro qualquer na carapaça de um ônibus. Eles entram ali, quando os dois entram dentro do ônibus, a Sally não consegue fazer muita coisa, e o Gellhorn começa a dirigir esse ônibus pra tentar virar o jogo, né, porque ele se fudeu ali na garagem. E, né, o que acontece? A Sally, né? Eu fiquei um pouco confusa, pra ser sincera, nesse momento, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu fui lendo, eu não sabia se era ela que tava fazendo aquelas coisas que começavam a aparecer, de tipo, barulho na frente, barulho atrás, luz na frente, luz do lado. E daí, depois que eu fui descobrir que a Sally tinha chamado os outros carrinhos. Sim, sim. E foi pedir ajuda pra salvar o amado dela. Eu tenho uma teoria de que a Sally simpa o carinha. O Jake? Eu não acho que ela simpa, eu acho que os dois estão num relacionamento fechado já. Sério? Pode ser. Pode ser. Ele fala muito, tipo, eu não me casei pra cuidar dos carros. Tem isso. Não, mas é que eles nunca chegaram a efetivar o relacionamento, eles só ficam, tipo, à distância, assim. É um flerte eterno, né? Eles não conseguiram atravessar a barreira do carro e o ser humano, sabe? Sim, difícil. Ainda. Mas você vê que no fim do filme, no fim do conto, ela convida ele pra entrar dentro dela. Sim. Cara, a gente já chega nessa parte. Mas eu acho engraçado, fazendo um apontamento, que o Asimov, ele na prévia desse conto, né, ele super admite assim, eu acho que o leitor vai notar que eu tenho uma queda pela Sally. Isso fica bem claro, e daí ele também xinga os psicanalistas que vão tentar interpretar esse conto como produto do inconsciente dele, e ele fala assim, esse conto foi produto completo do meu consciente, tá? Sai pra lá, psicanalistas. Mas a Sally, ela é uma heroína no conto.
Porque a estratégia dela foi basicamente chamar os carros pra encurralar o ônibus automático. E eles começam a fazer uns barulhos, né? Bater porta, aumentar o volume do motor, levantar as luzes. E no momento em que o ônibus ia se chocar com a Sally, ele para, por conta própria. Ele chegou a tentar se chocar com a Sally, mas a Sally era dura de roer. Ela não saiu da direção e conseguiu convencer o carro, o ônibus, né, a parar por vontade própria a tempo. Eu só imagino que, tipo, esses barulhos que eles estavam fazendo com as portas e com as buzinas, tipo, na linguagem dos carros era algo, tipo assim, vai morrer. Sim, Ô motorista, acelera aí! Aqui na série não tem medo de morrer! Ai, velho, puta que pariu. Mas é engraçado, né? Esse daí é o grande momento de virada, né? Em que o escravo vira senhor. E no caso, o escravo era um carro. Ônibus. E o senhor era só um cara qualquer. Enfim. O grande sonho do oprimido é virar opressor, né, cara? Exato. Damn. Referência a Paulo Freire feita. Doutrinação feita. O carro, inclusive, o ônibus, abre a porta, deixando com que o Jake caia para o lado de fora e consiga prender o Gellhorn para dentro do carro, né? A situação meio que se resolveu ali, né? Achei fofo do ônibus. Sim, achei considerativo, pelo menos. Nesse momento tem... Marcelo, acho que você gostaria de fazer essa descrição, né? Qual? Da Sally abrindo a porta. Mano, o cara tá ali, tipo, tudo fudido, porque ele foi espancado durante todo esse tempo. Ele tá sentado ali no canto. Aí chega a Sally bem devagar, tipo, cara, você tá bem? Ela vai lá, para do lado dele, abre a porta e fala, vem, meu querido, por favor. Mozão, Não, eu tô pronta. Eu sei que você é uma dama pura, você não gosta que entrem dentro de você, eu vou achar outro carro. Daí ele começa a ir pro outro lado, ela vai, não, eu quero você. Daí ela abre a porta de novo pra ele. Daí ele, tá bom então, meu amor. Daí ela entra e daí, tipo, acaba a cena, é tão romântico. Sim, só que a única questão é que, tipo, desses dois personagens, só o Jake falava uma língua que a gente ia entender. Mas claramente foi mais ou menos esse o diálogo, Sim. com portas abrindo e capôs batendo. A Sally devia estar fazendo uns barulhos, tipo... tá ligado? Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo. Ai, mas... Enfim, eles voltam lá pra fazenda, tudo parece normal, tudo parece feliz, né? Eles voltaram a ter uma vida boa, e algum tempo depois, acho que no dia seguinte mesmo, uma personagem apresenta pro Jake uma notícia de que aquele Sr. Gellhorn tinha morrido. Tinha sido encontrado morto, né? Encontrado morto. Com marcas de roda no corpo inteiro dele. Acho que essa parte não tem, mas... Não, tem sim, pior Não, que tem. Ai, possivelmente ele tinha sido atropelado. Pois é, né? Que ironia. Eu gosto muito dessa cena, porque a interpretação que os legistas fizeram é de que ele tinha sido atropelado, óbvio, né? Por um ônibus, óbvio, né? E é pra gente que sabe o que rolou. Que o ônibus tenha matado ele de modo autônomo é evidente, mas para os legistas não. Eles deram o seguinte alerta: por favor, não dirijam manualmente de noite. Ou seja, eles acharam que tinha sido um atropelamento de um ser humano em cima de outro ser humano. Perfeito, velho. O nível de confiança que eles têm na inteligência artificial. Eu só quero criticar um pouco a galera desse mundo, porque os caras proibiram direção manual, mas colocaram direção manual em todo carro automático. Sim, pois é, né? Bizarro, hipócrita. É que é um negócio que você tem que ter, né? Porque, tipo, vai que dá algum problema e você tá no meio do nada. Você tem que ter uma maneira de sair dali. Sim, pode ser. Tá bom, faz sentido. Mas é a questão deles proibirem o bagulho direção manual que eu acho zoado. Enfim, continue. Mas é que também naquele mundo eram objetos, né? Acho que é curioso porque, tipo, não tem as leis da robótica, né? Mas o ônibus, ele meio que conseguiu interromper um assassinato que ele faria contra outro carro, como se fosse algum sentido dele, sabe? Alguma coisa interna. Mas contra o ser humano, ele conseguiu matar sem nenhum problema de dificuldade. Sim, com certeza. Os iguais lutam contra os desiguais. Teriam meus carros ditos a ele para matar Gellhorn? Ou a ideia teria sido exclusivamente dele? Podem os carros ter tais ideias? Os técnicos em motores, os que desenham, dizem que não. Mas teriam eles previsto tudo? Os carros podem ficar mal acostumados, sabe? Alguns deles vêm à fazenda e observam. Descobrem que existem carros cujos motores nunca ficam parados. Carros que ninguém jamais guia e cujas necessidades são satisfeitas para sempre.
Talvez saiam daqui e vão contar aos outros, e talvez a notícia se espalhe rapidamente. Talvez comecem a pensar que o estilo em vigor da fazenda deva ser adotado no mundo inteiro. Não se pode esperar fazê-los entender a respeito de legados e dos caprichos dos homens ricos. Existem milhões de automóveis na Terra, dezenas de milhões. Se tal pensamento crescer dentro deles, que eles são escravos, que deveriam fazer alguma coisa a respeito, se começarem a pensar na maneira como o ônibus de Gellhorn agiu, talvez isso não aconteça enquanto eu estiver vivo. E além de tudo, eles precisam conservar alguns de nós para cuidar deles, não é mesmo? Não chegariam a matar todos nós, mas talvez o façam. Talvez não cheguem a entender como é necessário que alguém cuide deles. Todas as manhãs eu acordo e penso que talvez seja hoje. Não consigo ter mais prazer com os meus carros como antigamente. Nos últimos tempos, percebi que comecei a evitar até mesmo Sally. O que acontece depois disso é que o Jake tem uma puta realização de que, primeiro, os carros da fazenda conversaram com o ônibus e convenceram ele a parar. Ou seja, os carros conversam, os carros têm poder de matar, eles não têm nenhum freio contra isso. E terceiro, possivelmente os carros da fazenda dele sugeriram assassinar o Gellhorn. E daí, a partir desse momento, ele fica absolutamente paranoico. Porque ele percebe que a relação dele com os carros não era exatamente essa relação com, digamos, seres que têm consciência, mas não comparável com a de um ser humano. Né? Tipo, não é como se fosse você tratando de um cachorro, de um cavalo, sei lá. O que deixa mais estranha a relação amorosa entre ele e a Sally, no fim das contas. Pois é, porque ele tinha essa crença ainda, né? Isso que é a parte mais bizarra. É verdade! Sim, meu Deus! Puta Caralho, que né? pariu. Mas, Ele é uma espécie de zoófilo, só que... Com carros. só que mecânico. Mas ele nunca efetivou nada também. Mas claramente tem um amor platônico ali, pelo menos. Super podia ter... Eu não sei se vocês assistiram a série Love, Sex and Robots. Você tá ligado essa série da Netflix, né? É basicamente uma série em que todos os episódios são dirigidos por um diretor próprio e uma história própria, né? Cada episódio é um, separado do outro. E todas eles têm que ter robôs, sexo, morte. E no caso, essa história, esse conto tem robôs, Caralho. sexo e morte. É verdade. Olha lá. Ou seja, poderia ter uma adaptação de Sally pra essa série, não é, né? É muito melhor do que o filme Carros. Não. Sim, mas tudo bem. Phil Carros é legal. Isso aqui é Eu- chato. Não, é muito ruim. Ah, não, Carros é Não, legal, legal. sim. Ele tem, tipo, momentos genuinamente tocantes. Péssimo. Você é meu melhor amigo. Sim, puta que pariu. Eu gosto do Mate. O que vocês tiram do final desse conto? Você não deu o foco especial que tem no final do conto de que o cara realmente, tipo, ele pensa assim, o que será que vai acontecer quando os carros perceberem, né, que eles podem se rebelar. É verdade. Sim, porque ele faz uma construção assim, tipo, os carros são milhares e estão espalhados pelo mundo inteiro. Toda a cidade tem um carro. Eu acho esse final do conto muito a vibe de Planeta dos Macacos, tá ligado? Sim, É um negócio, só que mais legal ainda, porque, tipo assim, o Planeta dos Macacos você pensa, beleza, macacos estão tomando consciência, mas foda-se, porque não tem macaco suficiente no mundo. Daí eles têm que introduzir aquela doença lá, pra blá blá. Mas, tipo, Sim, carros, eles são mais fortes do que seres humanos e tem pra caralho, foda-se. Sim, Todo sim. mundo tem um carro em casa, Sim. então, caralho. Tipo, eu acho que é algo inevitável essa guerra entre carros e seres humanos. Então, eu vejo exatamente o jeito que o Pedro vê, tipo, é muita vibe Planeta dos Macacos, só que mais da hora, mas eu também vejo de outra maneira, que é uma maneira talvez um pouco esperançosa, que é tipo, você tem essa multidão de seres oprimidos e acorrentados, e você vê que só falta uma centelha, uma faísca, pra isso pegar fogo e pra eles se revoltarem e destruírem as suas correntes. Então, eu também pego isso Sim. como uma... Claro que daí não seriam carros, né? Mas os condutores seriam o Elon Musk. Mas eu acho interessante, porque vocês conhecem aquela frase, né? Bilionários precisam da classe trabalhadora não precisa de bilionários. Nesse Exato. caso é absolutamente verdadeiro. A gente é absolutamente dependente de carro. Pelo menos no universo do conto, os ônibus são um meio primário de transporte, tá ligado? Então, a emergência dos carros como uma espécie autônoma acabaria acarretando também no fim da espécie humana do jeito que a gente conhece, como dominadora ou livre. Eu acho que também tem um pouco a ideia de que investir em transportes individuais sempre trará o fim da humanidade. Sim. Pode ser também. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é que puta que pariu, essa fazenda deve destruir o planeta. mano. Puta que pariu, sim. A gente não sabe qual que é o
combustível dos carros. Né? É gasolina, eles falam. Puta que pariu, né? É gasolina, é gasolina. Eles falam que é gasolina. E, tipo, os carros nunca desligam. São 50 carros que nunca desligam. Mano, aquela garagem ali, você deve entrar e ser tipo com morte branca, tá ligado? Você cai morto na Caralho, é hora. verdade, véi. É bom que nesse universo desse conto também já tenham explorado outros planetas, porque desse vai restar pouco. É. Sim, mas e se as Space Shuttles forem conscientes também? Meu Deus. Nossa. Termina assim esse conto, com o prenúncio de uma revolução automotiva. Isso é algo também que é interessante, porque, novamente, trazendo a questão das leis da robótica, né? De que as leis da robótica meio que são para impedir que isso aconteça, né? De que os robôs, Sim. eles se revoltem contra a humanidade. Enfim, isso é algo que também faz totalmente parte dessa filosofia dos contos de robô do Asimov. Sim. Eu gosto dos contos de robô porque eles sempre trazem bastante discussão desse âmbito, né? Bastante paralelo, inclusive. E é isso, né? Chegamos à conclusão do conto. Eu, como um esquerdalha, eu gostei bastante desse final, pra ser honesto. Eu também. Uhum. Cara, eu acho que qualquer coisa que leve ao fim da humanidade é uma coisa boa, então... É que nesse caso a humanidade ela é intrinsecamente opressora das máquinas. Só tem, tipo, uma pessoa que pensou o contrário até agora. Sim. E quando ele percebeu que as máquinas podem se revoltar, ele realmente ficou... Tipo, Sim. É, Então melhor não. é por isso que precisa das leis da robótica. Sim. Inclusive elas são bem pensadas, né? E o Asimov ele explora bastante as possibilidades dela. O Asimov quis ser um escravocrata bem eficiente. É engraçado, né? Todo humanismo envolve uma espécie de desqualificação de todo o resto da forma de vida, tá ligado? Sim. Bom, eu quero ver vocês serem moralistas assim quando perguntarem o que vocês fazem com os villagers do Minecraft. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo. Bom, agora vamos para as notas. Tô começando por você, Gabriel. De 0 a 10, qual é a sua nota para Sally, de 1953, escrito por Isaac Asimov? A primeira vez que eu li esse conto, eu não gostei muito dele. Nessa segunda lida aí, na conversa que eu tive com vocês, eu vi realmente as qualidades dele. Ele tem também o bônus dele ser curtinho, né? Tem 13 páginas só. Por essas razões e por tudo que a gente discutiu, eu vou dar 8,5 robôs em formato de carro pra esse conto. Tá certo? Gabi, que nota você dá para Sally? 8.2. Ok. Eu nunca mais vou descrever a minha nota. Martinelli, sua nota? Eu gostei bastante desse conto. Eu achei que o texto flui bem, acontecem muitas coisas, tem muita coisa estranha, tem muita meio que metáfora, ou pelo menos é uma analogia completa o conto. Então eu vou dar 8,5 conversíveis gatas pra esse conto. Nice. E Pedro? Cara, eu realmente gostei muito do conto. Eu acho que ele é um conto divertido de ler, aborda temas muito legais de se discutir. Mas a única coisa que ele peca, eu acho, eu não sei porquê, mas no começo do conto é muito confuso. Confuso a nível de eu achar que era uma fazenda onde eles plantavam carros. Meu Deus, seria muito bom! Como os carros nascem? Cara, mas só dizendo, quando o cara falou fazenda, me veio na hora aquele negócio de não, o seu cachorrinho não morreu, ele foi pra uma fazenda passar o resto da vida dele. Caralho. They actually did. Foi exatamente isso aqui pra carro. Mas enfim, eu acho que é um ótimo conto que vale a pena ser lido aí por todo mundo. E eu vou dar um 8.7. Tá certo. Eu acho que esse conto ele é curioso porque ele claramente não é uma das coisas mais geniais do Asimov, né? Sabe, não é aqueles contos de robôs que te fazem ficar tipo, nossa, como ele conseguiu pensar em algo tão engenhoso, sabe? Ou não é os universos fantásticos, ou mesmo, sabe, histórias assim mais complexas mesmo. Mas ele tem algo de cativante, sabe? Ao mesmo tempo, por mais que ele seja um conto meio bizarro e trágico, ele tipo é meio engraçado, sabe? A forma como a gente pensa essas coisas. Uhum. E é uma história legal de se ver até porque ela acaba tendo assim uma lógica por trás e esse final meio misterioso e trágico que totalmente combina com a lógica asimoviana. Sim. E por isso ele recebe uma nota de 8,6. Então, qual é a média? Nossa média ficou exatamente 8.5. 8,5, o que comparado com a média do site Goodreads de 3,71 estrelas, isso daria 7,42. É que o público, em geral, não aprecia. Eu acho que é um pouco uma lógica do que eu falei, né? Não é aquele conto do Asimov que as pessoas estão procurando, né?
Eu imagino que a pessoa que leu o conto no compilado que tem Nightfall, tipo, Sim. assim, é um conto muito mais simples, sabe? Com certeza. Mas as pessoas não sabem o que querem. Sim. Bom, agora então vamos para o ponto principal do podcast. O momento em que decidimos, no nosso tribunal, qual é o valor de estranheza da obra analisada. O quão estranho ela é em uma escala clássica de 3 a 12. Portanto, começando por você, Pedro O. Mot. Qual a nota? Hulk transando com uma betoneira, 10. E Martinelli McQueen? Cara, esse conto é bizarríssimo. Ele começa estranho, você não entende. Conforme você vai entendendo, começa a ficar cada vez mais bizarro o que ele tá tentando fazer analogia com. E daí as coisas começam a sair do controle. É só muito, muito estranho. 10,5. Nice. G Fiat Gabi, ano 2000? As analogias que dá pra fazer com esse conto são ao mesmo tempo engraçadas e um pouco aterrorizantes. É bem estranho, 10,5. Nice. Gabriel Karl Marx? Eu concordo com tudo que falaram até aqui, é realmente um conto muito estranho. A primeira vez que eu li, eu tive que falar pro Dani, tipo, no momento sobre esse conto, porque me marcou, eu não tinha entendido todas as nuances desse conto, até conversar com vocês. Entre o carro e um humano, há mais coisas do que pode imaginar na Savã Filosofia. Então, eu vou dar um 11 pra esse conto. 11 pontos de estranheza, 11 vãs. 11 vãs filosofias. Bom, como o Gabriel falou no início do episódio, esse conto é basicamente a origem desse ciclo de carros que por si só não faz o menor sentido. Então, óbvio que tinha que ser um conto muito estranho. Quando eu li esse conto, eu tava lendo, né, a coletânea do Cair da Noite, daí eu terminei ele e pensei, caraca, a gente tem que falar sobre esse conto logo. Sabe, é a origem do filme Carros, tá ligado? Tipo, Sim! a origem trágica do negócio. Antes, né, eles terem aquele universo de corridas e felicidade, eles tiveram, na verdade, uma revolução sangrenta. É como se o Ambu falasse do episódio secreto do carro, tá ligado? Creepypasta do Carros, velho. Caralho. O atropelamento do Gyllenhaal. Meu Deus. E, enfim, então, obviamente, merece uma nota de estranheza alta. Eu vou dar 10,99. Ok. De forma que a média de estranheza para esse conto, será? 10.598. Que Nice. até onde eu sei é altíssimo. É altíssima. Com certeza. Altíssimo, altíssimo. Bom, né, quem nunca xingou o Roboed, né, quando era criança? Eu já xinguei o Roboed. Continuo xingando. Quem é Boed? Era um bot da Petrobras. Sim. Que porra. Dani, pelo amor de Deus, introduz. Opa! Calma lá. Epa. Epa.